Bom, e a gente vai seguir aqui com o Jornal do Oeste, segunda edição, porque diante de uma campanha eleitoral antecipada na Marquês de Sapucaí, a Veja virou os holofotes do jornalismo para a emoção do petista na Avenida. Olha só, segundo a publicação da revista, Lula cai em lágrimas ao final de desfile da Acadêmicos de Niterói. Fabi Barroso, como não cair em lágrimas, né, Fabi? Sendo homenageado ali por diversos carros, sobre a vida dele. A gente teve ali a atriz global Dira Paz interpretando a mãe de Lula, Dona Lindu. Como não cair em lágrimas, né, Fabi? Essa tentativa também de reescrever a história do Lula. Ele acha realmente, né, que passando esse samba enredo na avenida com essas alegorias, as pessoas vão esquecer de fato qual que é a vida do Lula. Talvez por isso ele chora, né? Ele acha que ele acreditou por um breve momento que essa é a vida dele, mas vamos relembrar de Sítio Atibaia, Triplex, as condenações múltiplas a uma máfia descoberta aí de várias construtoras, né? Tivemos também amigos, né? JBS, etc. As críticas pesadas, o alinhamento com o Foro de São Paulo, com os maiores ditadores do mundo, e por aí vai. A gente poderia fazer um outro samba enredo somente com as coisas negativas do Lula, né? Também existem as possibilidades que jamais ele trabalhou, né? Existe tudo isso, desde a infância, né? Essa pessoa que foi envolvida em movimento sindical, que criou muita confusão, que fez muita gente perder o emprego. Eu lembro do meu avô, que ele dizia que ele era operário, aquela leva de italianos que vieram para o Brasil, o quanto ele se incomodava, se irritava e chorava, aí sim, lágrimas reais, porque ele precisava levar sustento para a família dele, quando tinha sindicalistas na porta de uma indústria e ele não podia entrar junto com o pessoal que queria somente trabalhar, porque esse pessoal estava fazendo, nas palavras dele lá, baderna. Eu acho que é muito mais que baderna. Então, esse baderneiro, esse que é amigo aí de outros políticos que estão junto com o pessoal do jogo do bicho, essa coisa espalhada, e talvez a emoção dele olha, eu fiz essa galera acreditar. Só que esses que estão aplaudindo ele, justamente são os que sempre aplaudiram, porque tem benefícios com o Lula no poder. Então, é aquela coisa, né? Um dia ele caia na realidade ou não, ele pode ver nessa ilusão, mas continua sendo um presidente sem povo. Thaís Tedesco, seu comentário sobre essa reportagem, essa notícia da revista Veja. Lágrimas de crocodilo, né, gente? Vamos combinar que a revista Veja enaltecer esse fato, tentando ali gerar uma sensibilidade, uma conexão da imagem de Lula com o povo, trazendo, enaltecendo, né, a figura dele, né, por conta de tudo que supostamente, como político, ele construiu no país. É uma vergonha para o jornalismo, que deveria ser um jornalismo técnico, né, de trazer, de fato, uma visão crítica, porque o jornalismo serve para isso, né, gente? A gente enxergar todos os lados e trazer sempre uma crítica e perguntas que possam, de alguma maneira, corroborar para reflexões profundas. Então, na minha opinião, a Veja, ela entra, né, nesse lugar de construção de imagem, né? O Lula humanizado, o Lula que está aí, ó, na pista beijando ali os participantes, todos aqueles que fizeram, né, que corroboraram para a construção da imagem dele, beijando o baluarte, como a gente acabou de ver aí, ó, a porta-bandeira. Como que isso pode ser considerado, né, para a Veja um motivo de enaltecer lágrimas? Ela está ignorando a tecnicidade da avaliação jornalística. Sim, com todas as letras, eu digo aqui que esse símbolo de sensibilidade que a Veja traz na verdade, uma forma, né, uma forma de alguma maneira, nos tornar sensíveis também, né? Porque o estandarte, né, do partido de Lula é exatamente esse: construir uma imagem de homem humanizado, mas vivendo as regalias que só o poder consegue trazer, não é mesmo? Pois é, e falando em sensibilidade, teve um protesto solitário que foi flagrado em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí. Olha só,
esse protesto falando justamente sobre o roubo do INSS. Você vê na tela aí o rapaz de amarelo mostrando ali, apontando para uma sacola que, né, representa dinheiro, está escrito ali na outra sacola INSS. Então, assim, ele pelo menos lembrou desse pequeno detalhe, essa fraude bilionária que a gente tem acompanhado praticamente todos os dias aqui na Revista Oeste, no site, na programação aqui de TV e também na revista. Fabi, quero que você comente sobre isso. Pelo menos teve ali fantasia de ladrão, né, Fabi? E esse senhor aí merece ser enaltecido por pelo menos metade da população que concorda com ele. Acho que já está muito mais da metade, mas ao menos metade da população. E daria para esses outros aí em volta estar com outras camisetas, né? E Lulinha, cadê? Temas atuais, temas, não é? A gente não precisa falar só de sítio, de triplex, não, vamos falar de temas atuais, do PT baiano, envolvimento com o Master, né? A questão de indicação do Lewandowski, que estava ali no Ministério do Lula, tudo isso poderia estar nessa cena. E eu ouvi uma notícia que eu achei bem interessante, que patriotas, né, o pessoal chama agora assim, e é uma coisa que não é positiva, né, é na tentativa de colocar a pessoa para baixo, estavam no camarote ao lado onde o Lula estava, e começaram a fazer aquele gesto que o ministro Alexandre de Moraes fez lá no estádio de futebol para o pessoal ali do Corinthians, né, para os torcedores, aquele mesmo gesto começaram a fazer para o Lula no camarote ao lado. Chegou a Polícia Federal muito gentilmente e falou para eles, olha, cuidado, né, se contenham. Olha só, se isso realmente se confirmar, junto com essas cenas que a gente está vendo, os brasileiros estão sendo proibidos de se manifestarem diante de um político, porque o uso da força da Polícia Federal e de tantas outras que a gente já teve, se essa não for verdade, já tivemos outras oportunidades onde carros foram parados porque alguém chamou o Lula de ladrão, né, e etc., é isso que a gente vê no governo Lula. Ele usa a força estatal, seja jurídica, seja da polícia, seja, né, da força militar mesmo, para inibir pessoas comuns. Esse é o homem que fizeram uma homenagem para ele ontem. Pois é, Thaís, pelo menos teve um pouco de protesto, apesar de solitário, foi muito simbólico ali o rapaz com a sacola de dinheiro representando esse escândalo do INSS que continua, né? Cada vez a gente encontra um novo escândalo. Aqui no Brasil, cada enxadada é uma minhoca, né, Thaís? Pois é, e esse daí foi bem corajoso, porque a criminalização, né, da oposição no país é algo sistemático, né? Tá evidenciado que nós não podemos ser oposição no país. É a figura, né, de uma cultura ditatorial que está sistematizada, né, que está aí em todos os ramos, não só do poder executivo, legislativo, mas principalmente do poder judiciário. Sim, nós não podemos nos manifestar. Por isso que eu digo que esse homem, essa venda nos olhos, inclusive, foi muito providencial, né, para ele, de alguma maneira, se proteger, se blindar. Mas eu tenho certeza que se nós não estivéssemos vivendo um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje, onde nós temos medo, a gente fica medindo palavras para expressar a nossa indignação. Nós somos tolhidos da nossa expressão, na nossa manifestação política, porque nós estamos vendo a coisa acontecer. Inclusive, um dos motivos, né, de eu ter mantido as minhas redes sociais fechadas por um tempo, foi exatamente por conta de um determinado movimento que eu fiquei realmente com o pé atrás. Eu falei assim, opa, peraí, acendi aqui o sinal de alerta, desativei as minhas redes sociais por um tempo e repensei algumas falas, algumas colocações, e essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então esse homem merece um troféu, né? E acima de tudo, ele precisa ser protegido. Olha como é que nós, em que lugar, né, em que momento nós estamos vivendo a título, né, de democracia, de fato, no nosso país. Ele levantou o saquinho ali do dinheiro, foi a imagem figurativa de estudo, né? A gente tem a nora do Lula, a gente tem o filho do Lula, a gente tem o Careca e inúmeros outros personagens que estão ligados a esses escândalos. Então, parabéns a esse guerreiro.
Pois é, tem muitos folhões aí envolvidos, personagens, né, Thaís? E olha só, a gente vai para a saideira aqui do Jornal do Oeste, segunda edição, 51 milhões em dinheiro vivo dentro de caixas e malas num apartamento. Ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, curte o carnaval em camarote de luxo em Salvador. É mais um retrato da impunidade no Brasil. Vou deixar essa para você, Fabi. Olha lá, ele curtindo, dançando. Fabi Barroso, comentário rapidinho aqui para você. O pessoal depois prega que tem problemas, né, de divisão de classes. Olha só, ele não faz parte do povo, ele usa o povo para viver no luxo. É um típico comunista. Thaís? A gente está vendo ali ele dançando, eu achei interessante, porque me parece a mesma dança do presidente do Senado. Vocês perceberam que o swing é bem parecido? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.